rica e abundantemente. Mais uma vez, Ministério Guiando o Rebanho com o nosso culto de celebração. Hoje, nosso mensageiro, o ministro Celso, que vai ministrar a palavra do Senhor. E o nosso Deus, Ele é misericordioso para conosco. Quero convidar você a fazer parte do projeto de missões, o projeto de missões Guiando o Rebanho. Estamos na África, já vamos para a terceira igreja, né, irmão Celso? Construindo a quarta igreja, né? Porque uma a gente reformando. Uma nós só ajudamos a reformar. Vamos para a quarta igreja agora e, se Deus quiser, vai ter a quinta, em nome de Jesus. Eu preciso de colaboradores que nos ajude a dar condição ao corpo de Cristo na África e outros países, que tem aí RD Congo, que eu estou querendo ajudar, não estou podendo. Temos aí no Paquistão, que eu não ajudei mais, temos na Angola, que ainda não consegui ajudar, temos também em Malau e outro país que ainda não consegui ajudar, mas tudo depende de você estender a tua destra de ajuda. Vamos orar para começar o nosso culto. O Senhor, recebe a honra, o louvor que é devido a Ti, Senhor. Reconhecemos, ó Pai, o Teu senhorio, porque o Senhor pesa os corações, o Senhor conhece o espírito que está no homem. Senhor, o Senhor é quem perdoa os nossos pecados e é o Senhor que vai nos julgar, Senhor. Não o homem, mas é o Senhor. Seja conosco, cubra-nos com o Teu sangue, dá-nos a Tua graça, leva-nos em triunfo, independente daquilo que o homem esteja vendo, independente da minha própria ótica. Eu sei que o Senhor nos guia e nos leva e nos conduz em triunfo. Toda perca, meu Pai, nós temos como coisas supérfluas, porque as coisas desse mundo vão passar e vão ficar aqui, mas aquela que está proposta para nós em Cristo Jesus são eternas, duradouras e verdadeiras. A Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Recebe a nossa adoração, visita-nos com o Teu Espírito, dá-nos uma palavra abençoada e traga, Senhor, a Tua igreja para aprender a Tua palavra e fazer parte deste ministério que é um sonho de Deus. Seja conosco no nome de Jesus. Amém. Glória seja dada ao nome do nosso grande Rei. Vamos adorar. A Ele a glória.
das riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis teus juízos e seus caminhos, quão profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. Santo é o Senhor dos exércitos. A Ele todo louvor, toda honra e toda glória. Mais uma vez eu quero convidar você que vai participar desta live e assistir esta live aí no seu grupo, na sua cidade, talvez você aí de Moçambique mesmo, talvez você aí da Angola, talvez você de Portugal, talvez você do Paquistão, você que deseja fazer algo para o reino de Deus, participe com a gente. Você aí que faz parte de uma igreja americana, norte-americana, Churchill, como vocês gostam de dizer, você que faz parte de uma igreja, deseja investir em missões, participe com a gente, nos ajude. O reino de Deus espera a sua ajuda, a sua destra de ajuda. Vamos adorar o nosso Pai. Fazer minha vontade, viver pra mim mesmo. Guarda o teu coração, Deus. Guarda o teu coração, fazer minha vontade e viver pra mim mesmo. Os teus caminhos inescrutáveis, os teus juízos. A vontade eu já deixei, o teu reino eu já ganhei. A vontade eu já deixei, o teu reino eu já ganhei. Os teus sonhos são maiores do que os meus olhos. Minha vida, tudo é teu. Minha vida, tudo é teu. Guarda o teu coração, ó Deus. Guarda o teu coração, fazer minha vontade de viver pra mim mesmo. Quão insondáveis são os teus caminhos, imensuráveis são os teus juízos. A vontade eu já deixei, o teu reino já
já ganhei, é a vontade eu já deixei, o reino já ganhei. Os teus sonhos são maiores do que os meus olhos, teu caminho bem mais alto que os meus. Toda a minha vida, tudo é teu. Toda a minha vida, tudo é teu. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Minha vontade eu já deixei, o teu reino já ganhei. Os teus sonhos são maiores do que os meus olhos, os teus caminhos bem mais altos que os meus. Toda a minha vida, tudo é teu. Toda a minha vida, tudo é teu. Aleluia! Toda honra, toda glória e todo louvor seja dada ao nome do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ao nosso Rei, todo louvor, toda honra. Vamos orar para Deus poder falar aos nossos corações. Vou dar algum anúncio rapidamente. Quero informar para você, mais uma vez, que nós estamos aí num projeto de construção de uma igreja em Mafambise. Se você olhar, eu estou com a camisa do Glorioso, né? O meu time do coração. Não fique com inveja, compre uma para você. Deus abençoe o nosso irmão Elson Basilai. Oh Jesus, que nome bonito, Basilai. É o amigo de Davi. Deus abençoe o meu irmão, seja bem-vindo. Nós estamos aí construindo mais uma igreja, vai para a 4ª igreja em Moçambique. Eu preciso da sua ajuda, preciso de parceiro, preciso de pessoas que se comprometam com o reino de Deus, participando, colaborando, e com certeza é o meu sonho. Um dia eu vou enviar uma equipe de missionários lá para levar estudo bíblico, para ver o que nós podemos fazer de melhor para as obras de missões internacionais. E o sonho glorioso do pastor Américo, que se encaixa perfeitamente neste, é as nossas missões municipais, estaduais, e com certeza nos ribeirinhos da Amazônia, isso também é missões. E os nossos irmãos que às vezes aqui perto da gente estão padecendo necessidade. Muitos projetos ainda em nosso coração que são sonhos, e eu creio, tenho certeza absoluta, sonhos de Deus. Vamos plantar para a eternidade. Tem muita gente plantando nessa vida. Tem muita gente que está colhendo as benécias do reino de Deus, estão investindo em apartamentos, empresas, estão se firmando e se fundamentando na riqueza desse mundo. Eu convido você a se firmar e se fundamentar na riqueza que você vai deixar no reino de Deus para enriquecer e salvar este mundo. Tem muita gente que está lançando mão das benécias do reino, principalmente dos cofres do reino de Deus, estão investindo na sua própria vida, na sua própria família. Eu quero convidar você, faça parte, vem conhecer, que depois você vai ver. Lembrando sempre que o Senhor é dono do ouro e da prata, e Ele vai nos ajudar, eu tenho certeza disso. Vamos orar. Senhor, abençoa os nossos corações. Entregamos o mensageiro desta noite em Tuas mãos, que o Senhor possa usá-lo na beleza da Tua santidade. Te agradecemos pela nossa escola bíblica, que foi uma bênção na Tua presença, sabendo que o Senhor tem nos abençoado com abundância, com riqueza, e nada tem deixado faltar. O Senhor possa agora, nesse momento, nos abençoar por meio da instrumentalidade do Teu servo, ministro Celso, que neste momento ele vai ocupar a posição de ministro, vai profetizar a Tua palavra. Enche os nossos corações com a Tua verdade, com a Tua revelação. Este púlpito, este altar, é o lugar aonde Tu escolheu para aqui manifestar a Tua glória. Manifesta esta glória cheia de graça e cheia de verdade por meio de nossas vidas. Seja conosco, nos abençoe no poderoso nome de Jesus. Visita cada família neste momento,
com a bênção da paz, da proteção, da prosperidade, meu Pai. Seja conosco, no nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Irmão Celso, Deus abençoe. Boa noite, irmãos. Deixa eu preparar aqui na Bíblia. Bom, estamos aqui mais uma vez, pela misericórdia de Deus, imbuídos em levar uma mensagem daquilo que o Senhor tem nos revelado dentro da palavra dele. Então, não sei se vocês lembram a última pregação que o Espírito Santo nos concedeu de trazer aqui. Nós falamos muito sobre a maneira com que o diabo tem muitas vezes entrado na vida das pessoas e como as pessoas às vezes dão muito valor a ele. Aleluia! Dessa vez o Senhor trouxe uma palavra sobre cura, sobre o Senhor, o Jeová Rafa, o Senhor que sara. Bom, gostaria que você abrisse a tua Bíblia primeiro lá em Êxodo, capítulo 15, versículo 26. Mas antes de entrar diretamente na palavra, eu queria fazer menção a uma revelação que o Espírito Santo trouxe no momento que estava preparando a palavra. Aleluia! Por exemplo, quando Moisés, essa passagem fica lá em Êxodo 15, 26, um pouco antes, vai se falar do momento em que Moisés chega numa localidade chamada Mara, que significa águas amargas, tá? Então, o povo que estava com Moisés, seguido pelo deserto, chegou nessa localização chamada Mara, onde as águas eram amargas, né? E ali, como de costume do povo, o povo vivia a reclamar com Deus. Mais uma vez, eles, em vez de usar a fé, eles chegavam lá e murmuravam contra Deus, né? Alegando que saíram do Egito, com que lá tinha tudo e tal, e estavam andando no deserto, um local que não tinha água, e a água era ruim. Então, naquele momento, a palavra de Deus diz que Moisés, ele pegou um lenho. O que é um lenho? É um pedaço de madeira, tá? Um galho, um pedaço de madeira. E lançou nas águas. E as águas passaram a ser doces. Água potável, água para bom uso. Por que eu estou mencionando isso? Essa é a pregação? Não. O que a gente vai falar é outra coisa. Só que eu gosto sempre de dizer para os irmãos o seguinte: irmãos, nós temos que meditar sempre na palavra e buscar da palavra a revelação que o Espírito Santo nos concede. Eu tenho certeza que milhares de pessoas já passaram nessa passagem e não deram atenção. Atenção ao que, irmão Celso? Atenção àquilo que o Espírito Santo pode te revelar. Que nem eu estava para falar sobre o assunto que falaremos, e olha o que o Espírito Santo mostrou. Moisés era um homem de quê? Comunhão com Deus. Então, tu acha que Moisés foi lá, pegou um pedaço de madeira e lançou nas águas por jogar? Não. Com certeza, Moisés, por causa da comunhão, da intimidade que ele tinha com Deus, ele falou com Deus. E Deus provavelmente chegou para Moisés, porque isso não é, o que eu estou falando, não é dito na Bíblia. Então é uma conjectura. Mas provavelmente
quase que com certeza, Deus chega para Moisés e falou: olha, vai naquela árvore, retira um pedaço daquela madeira ou um galho, lança nas águas e elas ficarão doces. E aí você, tudo bem, mas o que tem isso a ver? Aí é que está. Quando você medita na palavra de Deus, a palavra de Deus é absoluta, é reveladora, ela é exponencial. Olha o que o Espírito Santo me mostrou. O que vem a ser o deserto? O deserto para nós hoje, para muitos, né, ele é o quê? Um local de tribulação, um local onde você passa por dificuldades. Aí você está num deserto onde as águas ainda são o quê? Amargas. Ou seja, demonstra uma vida que muitas vezes você está levando no pecado, uma vida destruída, uma vida totalmente sem esperança de reviver. O que Deus fala para Moisés fazer? Pegar um lenho. O que é o lenho? O lenho, nessa passagem, é o madeiro, é a cruz. Quando Moisés pegou esse lenho e lançou nas águas, esse lenho, que representa a cruz do Senhor Jesus, ele absorveu toda maldição, todo mal, todo pecado, tudo aquilo que não prestava nas águas, transferiu-se para esse lenho e as águas passaram a ser o quê? Aleluia! Doces, boas, águas vivas que as pessoas podiam beber e verdadeiramente saciar a sua sede. Você tem que compreender que toda a palavra, do início ao fim, do Gênesis ao Apocalipse, ela vem cada vez mais se completando e confirmando tudo aquilo que desde o início foi citado e falado. Tudo aquilo converge para a vontade de Deus ser revelada e ser exercida na vida do seu povo. Amém? Eu só estou dando esse toque porque calhou disso ser exatamente na passagem que a gente vai ler. Agora a gente vai direto no nosso assunto. Amém? Espero que isso possa ter mostrado, aberto os olhos de muitas pessoas que creem que já leram isso 1000 vezes, mas nunca pararam para pensar dessa maneira. Poxa, como é que o senhor soube disso? Revelação do Espírito Santo. Aleluia! Só Ele pode nos trazer esse tipo de revelação, irmão. Mas vamos lá. Assim diz lá em Êxodo 15, capítulo 26. E disse, quem disse? O Senhor. Se atento ouvires a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os seus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Aleluia e glória a Deus. Aleluia! O Senhor é o Senhor que te sara. O Deus nosso, Todo-Poderoso, Ele não quer que vivamos doentes, enfermos, acamados, entendeu? Com problemas de saúde. Não é da vontade de Deus. Amém? A gente vai depois esclarecer, exponenciar mais e mais detalhes dentro da Bíblia. Mas, para isso, você tem que entender que existem condicionais. Né? Ele não quer que vivamos assim. Mas por que muitos vivem? Porque muitos não estão não prestam atenção nas condições do que Deus, para exercer essa forma,
você tem que fazer, porque ele diz aqui, é bem claro: se fizeres o que é reto diante dos olhos de Deus, e inclinares os seus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti. Então, olha pessoal, você, no momento de prestar atenção nessa pregação, você tem que, primeira coisa, se situar. Se situar. Se você é alguém que conhece a palavra, para você vai ter que ser o entendimento. Irmão Celso, é a primeira vez que eu ouço a palavra de Deus, é a primeira vez que eu estou ouvindo uma mensagem sobre isso. A maneira de você proceder vai ser outra, porque o teu entendimento ainda é de uma pessoa que não tem o conhecimento aprofundado da palavra de Deus. Assim como aquele que já vamos dizer assim, uma palavra cascudo na fé, tipo, já está há bastante tempo, já é experimentado, conhece a palavra, também você vai ter que se ater à sua condição. Essa palavra, quando ela for dada, ela não é de uma forma que para todos vai ser o mesmo entendimento. Não, vai depender do teu grau de conhecimento da palavra e da fé que você tem, para você entender. Então, em João 14:15, a palavra do Senhor diz: se me amardes guardareis os meus mandamentos. Ou seja, para você fazer a vontade de Deus, somente você só ama a Deus quando você faz a vontade dele. Tem muitas pessoas que chegam e dizem: eu amo a Deus, mas não faz a vontade dele, não se esforça para fazer aquilo que Deus quer que faça. Ama só de falar. Amar de falar, meu amigo, não é o verdadeiro amor. O verdadeiro amor de Deus é aquele que faz a vontade dele. Ele já deixou isso bem claro nas Escrituras. Então, quando você faz a vontade de Deus, você demonstra verdadeiramente que ama a Deus. Se você não está dentro da vontade de Deus, amigo, você está enganando a si mesmo e a Deus. Essa é a realidade da palavra. Então, a Bíblia, por exemplo, conta uma parábola, uma história de dois filhos, onde um pai, por exemplo, chega para um e diz assim: meu filho, vai lá e faz isso. E ele chegou para o pai e disse assim: pai, não vou não. Aí o pai parou, foi lá no irmão dele, no outro filho, e falou: meu filho, você pode fazer isso para mim? Eu falei: não, pai, pode deixar que eu vou. O que aconteceu? O que disse que ia, não foi. E o que disse que não ia, o Espírito Santo trouxe nele a compreensão e o arrependimento, ao ponto ele falou: eu falei para o meu pai que não ia, mas eu vou lá fazer. Qual dos dois fez a vontade de Deus? Com certeza foi aquele que chegou e se arrependeu e voltou lá para poder fazer a vontade do pai. Então nós temos que entender que amar a Deus é fazer a vontade dele. Amém? Então tem muita gente que garante amar a Deus, só que esse amor é só da boca para fora, é só de palavra. É um amor com palavra ou com emoção, mas ele não mostra com atitudes que ele ama a Deus e que ele honra o Pai. Por que o irmão Celso cita o honrar? Porque o honrar ao Pai é aquilo que o Senhor Jesus veio quando ele veio aqui, em corpo, em carne. Ele diz: olha, eu vim para fazer a vontade do Pai. Ele veio para honrar o Pai. Aleluia. Esse foi o principal motivo. E honrando o Pai com o quê? Fazendo com que todas as profecias viessem a se cumprir nele. Então, Jesus, irmãos, é o verbo vivo.
Ele é a palavra, ele é a essência da palavra. Ele esteve com o Pai na criação, ele esteve no cumprimento das profecias, da lei, ele esteve no momento da salvação, da redenção e estará no momento do arrebatamento. Pode ter certeza, Jesus para nós é tudo. Aleluia. Assim como a palavra viva dele que ele nos deixou. Então, não anule a vontade de Jesus na tua vida. A vontade dele é a vontade expressa de Deus. Não perca tempo dando ação a outras coisas. Não há nada mais importante do que o Senhor Jesus na sua vida. Amém? Então vamos uma outra passagem também fundamental para essa pregação, que é no Salmo 107, versículo 19 e 20. Salmo 107, versículo 19 e 20 vai dizer assim: E então clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele os livrou das suas necessidades, e enviou a sua palavra, e os sarou, e os livrou da sua destruição. Olha o profundo desse versículo. Quando o povo clamou na época, aqui esse Salmo 107, ele se refere ainda da época ainda do Êxodo, de Moisés. Então, enquanto eles clamaram ao Senhor na sua angústia, Ele os livrou de suas necessidades. Enviou o quê? A sua palavra. E os sarou. Ele sarou como? Com o quê? Com a palavra. Então, irmão, você tem que entender que tem muita gente, às vezes, como se diz, usando, vamos dizer assim, deixando de exercer a simplicidade da palavra de Deus. O que eu vou tentar te mostrar aqui é algo assim extremamente simples, em que não sou eu que estou falando. Os exemplos que eu vou trazer são exemplos do próprio Senhor Jesus, da maneira que Ele age, por exemplo, no momento de cura, no momento em que Ele demanda uma palavra de cura para ir sarando as pessoas. Você pode até dizer: irmão, mas eu estou com uma enfermidade porque o Senhor está me provando. Irmão, eu posso te dizer com sinceridade que não é desejo de Deus provar ninguém com enfermidade. Ele tem autoridade e poderio, e Ele é absoluto até para fazer isso. Mas isso não quer dizer que seja a vontade dele. Entendeu? Que você tem que entender que as duas únicas vezes que eu vi na Bíblia, que eu lembro, em que a enfermidade que foi se colocada veio pela permissiva de Deus, dois exemplos assim bem claros, foi, por exemplo, o de Jó. Quem botou a enfermidade? Foi Deus? Não, foi Satanás. Mas o Senhor permitiu. Mas houve uma excelência de motivo. Qual? Deus usou esse momento, essa história, para deixar escrito não só para nós, mas para que o diabo viesse a ser envergonhado e o próprio Deus ser exaltado, porque no final o que aconteceu? O próprio Senhor apareceu para Jó e
lhe abençoou de forma dobrada, fazendo com que tudo que ele perdeu viesse receber em dobro e muito mais vezes. Ele deu muito mais sobrevida, ele conseguiu ver os filhos até a 4ª geração, de tudo que ele viu. E uma outra lembrança que eu tenho de algo que Deus permitiu, que está até no Novo Testamento, é o cego de nascença. No cego de nascença, chegaram a perguntar até a Jesus: Senhor, quem pecou? Foi ele? Foi seu pai? Foi sua mãe? E Jesus: não, ninguém pecou. Isto procede para que seja feita, para que a glória de Deus venha a ser o quê? Emanada, explanada. Por quê? Porque até aquele momento nunca tinha se ouvido que um cego de nascença pudesse voltar a ver. Então o motivo daquele cego estar cego de nascença foi para demonstrar a glória e poderio do Senhor. Então, esse negócio de você muitas vezes achar que Deus vai te provar com provação, Deus pode até te provar, meu amigo, na fé, com a palavra e tudo mais. Mas, meu amigo, eu vou te mostrar que pela doença não é a vontade de Deus. Ele pode até te provar com uma doença, até pode, mas desde que seja para uma exaltação ao Senhor, ou através dessa doença você vai alcançar pessoas que na tua mesma condição você vai levar um evangelho e também vai poder curá-las assim como a si mesmo, porque não tem relação. Vou te mostrar agora dentro da palavra de Deus. O que diz? A Bíblia diz lá em Lucas 11:13. Perdão, né? Eu esqueci de fazer um apanhado do seguinte. Se Deus, né? Se Deus, ele já deixou até escrito que se nós, que somos maus, sabemos dar o dádivas aos nossos filhos, quanto mais Ele tem dádivas para nos dar. Então você vai ver que dentro da palavra de Deus, cada vez diminui a possibilidade, ou diminui muito a possibilidade de Deus querer provar alguém, por exemplo, com doença. Entendeu? Por quê? Porque Ele mesmo diz que nós que somos maus, sabemos dar aos nossos filhos o do melhor, quanto mais Ele nos céus, ou seja, Ele é da vontade dEle, que tenhamos o quê? O melhor dessa terra, o melhor desse mundo. Aleluia. Entendeu? Aí Ele também faz, você pode me dizer assim: irmão Celso, poxa, mas Paulo, ele tinha um espinho na carne. É verdade, tem uma passagem que Paulo tem um espinho. Eu só não concordo que esse espinho tenha sido doença, como muitos falam. E eu vou te explicar por quê. Porque quando Paulo diz lá em 2 Coríntios 12:7, ele fala assim: e para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, olha o que ele diz, para que ele não se exaltasse. Por quê? Paulo, ele foi o maior apóstolo, entendeu? Que nós tivemos, com certeza. Ele não esteve do lado de Jesus, mas após a morte de Jesus, ele foi o maior. Foi o que mais deixou livros, mais deixou doutrinas, ensinamentos. Ele foi. E a revelação dele, ele deixa claro que veio de quem?
do Senhor Jesus, ou seja, do Espírito Santo. O Senhor Jesus não estava com ele fisicamente, como os outros apóstolos tiveram. Então, ele diz aqui no 2 Coríntios 12:7, e para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, porque ele era alguém qual o Espírito Santo trazia, emanava revelações em cima de revelações. Ele disse: foi-me dado um espinho na carne, a saber, olha que ele diz qual foi o espinho, a saber, um mensageiro de Satanás. Ele está dizendo aqui que foi uma doença. Ele diz, olha, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Por quê? Porque as revelações que Paulo recebia, de alguma forma, aquilo trazia tanta coisa dentro do seu coração que eu acredito que em alguns momentos Paulo chegou a querer se exaltar, porque é o que está escrito dentro da palavra de Deus. Quando você tem uma comunhão tão profunda com Deus, meu amigo, você parece que é dono de tudo e de todos, porque tu tem aquilo que é o maior dos maiores, o Senhor dos senhores, aquilo que está ao teu lado. Tu imagina, você se sente como? O mais privilegiado dos homens. Então, o espinho que Paulo recebeu, que muitos, por causa lá de Gálatas 4:13 e 14, onde Paulo fala sobre a fraqueza da carne, e também fala aqui a tentação na minha carne, que ele tinha uma tentação na carne dele. Por causa dessa passagem, eles consideram que essa tentação que Paulo fala era uma doença, era um espinho. Mas não tem como ser. Eu não acredito. Por quê? Porque ele deixa bem claro aqui, a saber, um mensageiro de Satanás. O que é esse mensageiro de Satanás? Certamente é uma perseguição, uma tribulação, alguma coisa que Deus colocou para que ele não viesse o quê? Se exaltar, porque ele mesmo diz dentro da palavra de Deus. Então essa história, não, que Paulo, ele pode até ter tido doença, não estou dizendo que ele não ficou doente, não estou dizendo, não é isso. Eu só não posso caracterizar que esse espinho de Paulo tenha sido doença, entendeu? Porque ele deixa bem claro que esse espinho era um mensageiro de Satanás que veio para esbofetear a ele para o fim dele não se exaltar. Amém, pessoal? Por que eu estou falando tudo isso? Porque a gente vai falar sobre outras coisas que demonstram o porquê que, meu amigo, você não pode aceitar a doença na tua vida. Essa é a grande realidade. Deus é bom. A única coisa que nos separa do amor de Deus são as nossas iniquidades. Elas sim podem nos separar da presença de Deus. Você vê que se você voltar lá em Êxodo novamente, na primeira passagem, o que ele diz? Ele diz que se a gente andar reto, se fizer a vontade dele, se andar no mandamento dele, não sei o quê, o que ele vai fazer? Ele não vai permitir que as doenças cheguem a nós. Então, irmão, não tem nexo você achar que é conveniente estar enfermo. Existe alguma possibilidade? Pode até existir, mas vai ser assim, tipo 1-2% em relação aos 100% de casos de doença que a gente vai ter por aí. Amém? Você pode até me perguntar assim, ou melhor, antes de qualquer coisa, deixa eu deixar bem claro. Mesmo você estando na iniquidade, separado do amor de Deus, você tem que entender que o pecado confessado
ele é perdoado, ele é lavado pelo sangue do Calvário, e você passa a ter o quê? A sua condição salvífica. Você passa a estar salvo, em condições de ser salvo. Então, irmão, você tem que entender que se existe pecado, se você está doente e tal, não conhece a palavra, se você se aproxima de Deus, faz a vontade dele, porque a primeira coisa que ele quer é te salvar e te curar. Tenha certeza que essa foi a principal obra do Senhor Jesus nos evangelhos, que o mais ele fez foi o que? Libertar, salvar e curar. Por quê? Como se diz, vamos lá em Salmo 105, 37. Olha o que a palavra de Deus diz. Salmo 105, versículo 37 vai dizer assim: mas a eles os fez sair com prata e ouro, e entre as suas tribos não houve um só enfermo. Ou seja, mais uma vez, Deus, quando os povos saíram do Egito, não tinha um doente. Por isso que eu te digo, cara, não aceita enfermidade. Se você tem uma enfermidade, pode ser, muitas das vezes, a maneira com que você está condicionando a tua fé, pode ser a iniquidade, e pode ser a falta de entendimento de você receber e exercer a palavra dentro daquilo que o Senhor define. Por isso que eu estou tendo todo esse tempo demasiado para poder falar isso. Você pode até me perguntar: mas irmão Celso, então quer dizer que eu não posso ficar doente? Não é isso que eu disse. Você pode ficar doente. O que você não pode fazer é aceitar a doença. É isso que você não pode aceitar. Por quê? Vamos numa das principais fontes onde eu vou te dizer isso. Vamos agora em Isaías 53. Nos versículos 4 e 5 de Isaías 53, ele vai dizer assim, ó: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós os reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Meu irmão, isso é tremendo. Aleluia. Fomos, não seremos, não vamos ser agora. Nós fomos sarados, sabe quando? No momento em que o Senhor Jesus falou naquela cruz: está consumado. Ali se cumpriu esse fomos sarados. Ali. Por isso que você não pode aceitar a doença, porque a doença, ela já foi decretada a sua derrota há mais de 2000 anos atrás, naquela cruz. Por isso eu não consigo aceitar as pessoas que permanecem ou aceitam a doença. Entenda bem, não estou dizendo que toda vez que você vai dar uma ordem para alguém ficar curado, ele vai ficar curado na hora. O que eu estou dizendo é que a pessoa toma para si que aquela doença não tem jeito e deixa por isso mesmo. Aceita como provação de Deus. Quando você aceita isso como provação de Deus, você está dizendo que essa palavra não tem valor. Você está assumindo que isso aqui não é verdade.
Eu não tenho como não assumir aquilo que está bem específico e na minha cara. E no mesmo capítulo de Isaías 53, no versículo 1, o que Isaías fala? Quem deu crédito à nossa pregação? A quem manifestou o braço do Senhor? Lá, no meio, antes dele falar sobre esta profecia que se cumpriu na cruz, ele já perguntava sobre quem é a pessoa, quem é que vai dar crédito a essa pregação, quem é que vai dar valor àquilo que está sendo dito. E muitas vezes você está aí, muitas vezes, meu irmão, sofrendo, acamado, adoentado, achando que isso é uma condição normal e não é. Irmão, olha só. Na própria palavra de Deus, Moisés mesmo diz que a nossa vida gera em torno de 70 anos. 80, no máximo. Tudo que passa disso é enfado, é cansaço. Então, nós temos um limite de tempo. Então eu não estou falando das pessoas que estão com 90, 80, 100 anos, não. Porque essas realmente, o corpo vai perdendo a sua condição, porque o nosso organismo vai se debilitando, né? Bom, Isaac, por exemplo, quando foi abençoar Jacó e Esaú, ele já estava tão cego que ele abençoou Jacó por engano. Foi enganado. Por quê? Porque a sua idade, por causa da sua idade ele já não conseguia enxergar. Então eu não estou falando de pessoas que estão numa situação crítica, que já estão aí com 90, chegando a 100 anos, não. Eu estou falando de pessoas que estão agora com 15, 16, 17, 20, 30, 40 anos, crianças com 12 anos que estão infartando, crianças estão morrendo por um monte de absurdos que acontece por aí. É disso que eu estou falando, de você não aceitar essa situação na tua vida e na vida das pessoas que você ama. É disso que eu estou falando. A revelação da palavra diz que fomos sarados. Quando? Há mais de 2000 anos atrás, irmão. Há mais de 2000 anos atrás. Só que você tem que receber e praticar essa palavra. A certeza da plenitude dessa promessa só é cumprida na vida daquele que deu ou dará crédito a essa pregação, como está escrito no versículo 1 de Isaías 53. Jesus morreu para nos curar, salvar, limpar, tirar todas as nossas iniquidades, e pelas pisaduras deles fomos sarados e não seremos, somos sarados. Ou seja, ele já deu a ordem, ele já declarou. Você não vai ver na Bíblia, irmão, Jesus fazendo oração de cura. Tu vai ver Jesus declarando a palavra, declarando a cura. A tua fé te salvou. Seja curado, está salvo. Tu não vai ver ele, Senhor, em meu nome eu vou orar para isso e aquilo. Tu não vê ele perdendo, fazendo, destramando. Aí você diz, aí outros vão chegar. Então quer dizer que o Senhor disse que não pode orar mais para curar. Não é isso. Quando você faz uma oração intercessória, quando você está orando por alguém que não está à tua frente, onde você não pode declarar a palavra na frente dela, você pode até fazer a oração da cura. Senhor, fulano de tal, está com tal doença. Eu quero que, conforme a tua palavra, mediante a passagem que o Senhor diz que nós fomos calados, que o Senhor possa adentrar naquele coração, que ele consiga entender, receber essa palavra e seja curado por ela. Eu declaro a bênção na vida dele. Isso é diferente. Agora, se você está
Você mesmo doente, que olha só, o que eu vou te dizer é sério. Muitas pessoas estão doentes, acamadas, enfermas, e ficam na dependência que outra pessoa ore por elas. Por quê? Nós estamos condicionados a fazer aquilo conforme os nossos olhos veem. Como a gente está acostumado, sempre alguém pôr a mão sobre alguém para curar, a gente entra na nossa cabecinha que é necessário que alguém ore por nós para se curar. Irmão, e eu vou te dizer por mim mesmo. Diversas vezes eu estive com dores, com problemas, e eu mesmo orei, e eu mesmo determinei a cura na minha vida. Teve uma vez que eu acreditei que eu estava até com câncer. Mas eu, na mesma hora, falei com Deus, falei, Deus, se isso é só uma palavra de Satanás tentando contaminar o coração, ou se é verdade, não importa. O que importa é que a tua palavra diz que pelas tuas pisaduras fomos sarados, e eu creio na minha cura, independente que é. Se é do corpo, do corpo. Se é da alma, mas me cura. E isso você pode fazer. Não precisa depender de mim, de um pastor, de um diácono. Você pode fazer não isso só por você, como pela pessoa que está ao seu lado. Você que está me escutando aí na África, em Moçambique. Você, pastor, você tem que declarar a cura nas pessoas aí na tua igreja. Você tem que declarar a cura nelas. Por quê? Porque se você está dando crédito a essa palavra, se você não está cocheando entre dois deuses, entre dois pensamentos, você tem que declarar e ela vai acontecer. Irmão Celso, e se não acontecer? Meu amigo, já começa assim. Se você já está no si, já está na dúvida. Então tu não está acreditando muito. Tem que orar para que esse si caia de vez da tua mente, porque não existe si na palavra de Deus. Existe aquilo que ele decreta e declara. Tá? Agora, suponhamos que uma pessoa esteja ali, que você declare que aquela pessoa não seja curada na mesma hora. Amigo, pede a Deus direção e revelação. Porque muitas das vezes o Senhor vai aguardar de você perseverança, vai aguardar de você que você verdadeiramente se mostre com fé para fazer aquilo, ou até mesmo a pessoa. Agora, o que não pode é você se desesperar e dizer, falei para Deus para curar a pessoa não ficou curada. Aí você vai e desanda da fé. Isso é imaturidade. Isso é uma pessoa que não tem, como se diz, consciência, não tem definido, não está alicerçado na fé da palavra do Senhor. Meu amigo, se você tiver que declarar todos os dias que você está curado, você vai declarar todos os dias até ver a tua cura. E não pode duvidar. Senhor, não estou duvidando. Por que está demorando? O Senhor diz na tua palavra que é assim. Meu amigo, fala com Deus. Porque Ele é Deus. Te garanto que Ele vai te mostrar. Pode não ser na hora que você quer, mas numa hora Ele vai te mostrar. Irmão Celso, por que você está dizendo isso? Eu vou te dizer isso porque eu vou te contar uma história verdadeira que eu acompanhei, tive esse acompanhamento, vi essa pessoa. Uma senhora, a gente conversando com ela, ela estava magoada com Deus. Ela não conseguia perdoar a Deus. Por quê? Porque ela era avó e a sua neta de 12 anos, o Senhor a levou. E ela não concordava com isso. Ela chegava e culpava a Deus por não ter guardado, por não ter livrado a sua neta de 12 anos da morte. Então a gente acompanhando, conversando, falando,
Poxa, é uma coisa difícil. Existem outros casos assim, com certeza. Só que o Espírito Santo trazendo sabedoria a gente, tudo, a gente declarando e conversando com ela, a gente falou com ela: senhora, vamos orar para que Deus revele para a senhora o real motivo. Ele pode até não querer revelar, porque ele é absoluto. Ele é onisciente, onipotente, onipresente. Ele pode todas as coisas, sabe de todas as coisas e está em todo lugar. Agora, cabe a ele querer ou não te revelar o porquê que ele permitiu que a sua netinha viesse a ser chamada com uma idade tão recente, que não é o normal. Entendeu? Isso não é o normal. Não é normal uma avó enterrar um neto. O normal é um neto enterrar uma avó. Então o que aconteceu? Passou-se alguns dias, essa senhora voltou até nós chorando e pedindo muito perdão a Deus. Muito. Declarando que ela foi inconsequente e tudo. E a gente, mas por quê? O que levou a senhora a tomar essa atitude? A senhora dizia que Deus não prestava, que Deus levou sua neta, e agora está dizendo que Deus tem razão. Então Deus, em sonho, fez ela passar uma situação onde ela viu uma mulher se prostituindo, totalmente destruída pelas drogas e totalmente aversa à vontade de Deus. E ela era uma senhora que ela conhecia a palavra de Deus, estava na igreja quando aconteceu isso, e aí se desvirtuou. Por quê? Ficou magoado com Deus. E quando ela viu toda essa situação e ficou, poxa, mas quem é essa pessoa? Porque essa pessoa está destruindo a sua vida, não sei o quê. O Senhor revelou que aquela era a neta dela. Aquela mulher que ela viu se prostituindo, se drogando, se vendendo, se destruindo e com aversão a Deus, era a sua neta. E aí ela louvou a Deus, porque quando Deus a tirou dos braços da sua avó aos 12 anos, ela não tinha conhecimento da verdade, ela tinha ainda a inocência para a salvação. Então muitas vezes existe, como se diz, existe coisas que a gente não entende, mas para aquele que conhece o amor de Deus, sabe que Deus não faz as coisas por fazer. O nosso Deus, apesar de ser o Senhor da justiça, não é um Deus que quer vingança. Pelo contrário, Ele dá tempo para que a gente se conserte, para que a gente não venha o quê? A padecer. Ele dá centenas, milhares de chances para que a gente venha se consertar novamente com Ele e não venha cair. Então eu não posso afirmar para você o motivo da sua doença. Eu posso dizer o seguinte: se você não tem Jesus, a tua doença pode ser até por causa das iniquidades, de uma vida promíscua, de uma vida que você teve longe de Deus e tudo mais. Agora, se você é da igreja e está sofrendo com uma doença que você não sabe muito bem do que é, amigo, você não pode aceitar essa doença. E se essa doença foi colocada de alguma forma para demonstrar a glória de Deus, amém. Nada vai mudar isso, porque vai acontecer. Deus vai ser glorificado através disso. Mas fora isso, não é. Você não pode aceitar essa doença. Amém? E isso é uma verdade. Só que muitos hoje aí estão vendendo fé, estão vendendo direito de cura, estão fazendo com
comércio, uma comercialização de cura, sendo que tudo já foi dado há 2000 anos atrás para você. Amém? Continuando. Aleluia. Então, e ainda tem aquele caso, né? Daquela pessoa que diz assim: irmão Celso, mas eu não mereço ser curado. Irmão, se você acha que não merece ser curado, então eu vou te afirmar que você não merece ser salvo. Apesar que ninguém merece mesmo, porque a salvação é dom de Deus. Ninguém merece. Aleluia. Ele nos concede porque pela fé que declaramos em aceitar o Senhor Jesus como nosso único e suficiente Salvador, o Filho de Deus. Então, para sermos salvos, precisamos disso. Agora, se você aceita Jesus e acha que não merece ser curado, eu vou te dizer que tem algo muito errado. Por quê? Porque quando você pode ver que nas muitas traduções da Bíblia, muitas vezes você não vai ver Jesus, a palavra Jesus te curou. Você vai ver Jesus te salvou. Por quê? Salvou, curou, sarou, elas têm o mesmo, vem da mesma matriz da palavra, que é uma palavra chamada, se eu não me engano, souzo. Então, quando fala isso na palavra de Deus, na tradução, ela pode ser curar, sarar, salvar, tudo é a interpretação dessa mesma palavra. Então, quando você diz que você não merece ser curado, é a mesma coisa que você está dizendo que não merece ser salvo também, porque a essência da palavra, a matriz da palavra, diz que tem essas duas traduções, duas ou até mais, 3, 4 traduções. Então, não tem, muda a tua cabeça. Você tem que, se você acha que não pode ser curado, é porque você acha que está em pecado. O único motivo de você não ser curado é se você estiver numa iniquidade a ponto de Deus não poder te curar. Ele até pode, mas você mesmo não tem fé e ainda se declara culpado diante de Deus. Deus não vai fazer nada por você, cara. Tem muita gente que na hora da oração fica assim: ah, Senhor, Tu conhece a minha dor, Tu sabe o que eu estou passando. Eu imagino Jesus assim, braço cruzado, olhando para você e perguntando, nem ser claro, é óbvio, pô, se eu sei de todas as coisas, sei de tudo. Agora, eu quero saber o seguinte: quando é que você vai tomar atitude? Porque não adianta você dizer para Jesus que você está sentindo dor. Você tem que dizer para a dor: a palavra do Senhor diz que pelas suas pisaduras fui sarado. Eu não te aceito. Agora você vai sair daqui e eu não aceito você na minha vida. Aleluia. É isso que Jesus quer ouvir de você. Não é você ficar reclamando que está doendo, que está, está doendo, eu não aguento mais, não sei o quê. Não é isso que Ele quer ouvir de você. Ele quer que você declare a vitória na tua vida, declare a cura que Ele já te deu na tua vida e faça com que isso aconteça na tua vida. Mas quando você fazer isso, faça determinado, crendo, assumindo a palavra, declarando a palavra. Aleluia. Porque o mundo mesmo, quando o Senhor fez o que Ele falou, haja luz, houve luz antes dele falar? Não, precisou Ele declarar, haja luz, para que a luz
essa é a existência. A mesma coisa é a nossa vida. Precisamos declarar a vitória. Precisamos fazer conforme a palavra de Deus nos mostra. E não ficar como muitos hoje vivem aí. Poxa, às vezes leva 10, 20, 50, uma hora numa oração para explicar a Deus o porquê que está com isso ou aquilo, sendo que Ele simplesmente quer que você diga: manda essa dor embora, rapaz. Eu te dei o meu nome. Morri por você, está sob no meu nome toda autoridade, nos céus, na terra, debaixo da terra. No meu nome todo joelho se dobrará, toda língua confessará que só eu, Senhor Deus, é Deus. Aleluia. Você quer mais o quê? Então, meu amigo, você tem o nome de Jesus, você tem as promessas de Jesus, você tem a palavra que sara. Lembra do que eu falei lá, mostrei lá em Salmos? Que Ele enviou a palavra e a palavra te sarou. Aqui, ó, se você tem conhecimento, se a tua base de fé é essa palavra, então, irmão, não Aleluia. tem o que você ficar padecendo. Aleluia. Você tem que ser curado. Aleluia. Amor, irmão, não perca tempo e não vai por muitas outras pessoas que querem fazer um monte de coisa. Não. É simples. A todo momento você vai ver o Senhor Jesus nos testamentos declarando cura e simplesmente libertação. Demônio, sai. Cura, você está curado. É simples. A coisa mais rara é você ver Jesus falar duas frases. Vai ser sempre direto numa frase. Agora eu te pergunto, o que é mais certo? Você fazer aquilo que o outro está copiando ou fazer aquilo que você, Jesus, está te mostrando na palavra, diretamente? Quem é melhor professor? O teu pastor, eu ou qualquer um outro? Ou aquilo que está especificado, declarado, demonstrado na palavra? Aleluia. Quem tem mais autoridade? Quem é que sabe mais? Nada que eu possa falar aqui vai ir contra aquilo que está escrito, aquilo que está demonstrado. E o Senhor Jesus é muito simples a todo momento, declarando e fazendo com que tudo viesse a acontecer. Só que temos que aprender o quê? A declarar a palavra. Aleluia. Irmão, Jesus nasceu em Belém para que a palavra fosse cumprida. Jesus foi levado para o Egito para que a palavra fosse cumprida. Jesus mudou, iniciou o seu ministério em Nazaré para que a palavra fosse cumprida. Toda a vida do Senhor Jesus teve como propósito o cumprimento de todas as profecias destinadas ao povo de Deus e fazer a vontade do Pai. O próprio Jesus afirmou que veio cumprir o quê? A vontade do Pai. Então, se fomos sarados pelas suas pisaduras, com certeza assim sucederá na vida do que? Aqueles que creem desta forma. Não tem outro jeito. Eu não saio, não posso falar de outra forma. Em João 11:42, na ressurreição de Lázaro, né? Olha o que Jesus fala. Ele fala: Pai, olha só, ele se direciona ao Pai. Pai, graças te dou por me haveres ouvido, e eu bem sei que sempre me ouvis. Mas eu disse isso por causa da multidão que está em meu redor, para que creiam que o Senhor me enviaste. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. Por acaso ele falou: Lázaro, seja ressuscitado, seja curado, seja sua pele volte toda ao normal, que todas as doenças saiam, que não...
meu amigo, ele foi direto. Lázaro, sai para fora. Por quê? Porque a palavra dele está imbuída com todo o poder e autoridade. Ele não precisa ficar fazendo piruetas, fazendo firulas para que aconteçam as coisas. Então, cara, entenda uma coisa: o Senhor, o nosso Deus, o Senhor, o Jeová Rafá da nossa vida, ele hoje está, vamos dizer, ele está demonstrado no Senhor Jesus. E tudo aquilo que ele tinha que fazer, ele já fez. Você pode orar por um monte de coisa, mas quando você fala de cura, sinceramente, usa a sua fé. Não perca muito tempo fazendo um monte de orações, sendo que o Senhor quer ver a tua atitude, porque é a tua atitude que vai fazer a diferença. Então, irmão, eu poderia dizer aqui, olha, milhares de outras coisas, mas o tempo não deixa. Teria mais aqui umas 3 páginas para falar. Aleluia. Mas já são 8h18 e hoje eu levei muita pregação. Só vou falar o último aqui. Glória. Então, quando Jesus estava passando, um leproso chegou para ele e falou: Senhor, ele, primeiro leproso, ele se ajoelhou, se prostrou, se rendeu, se humilhou ao Senhor Jesus e falou: Senhor, se quiseres, sereis limpo. O que Jesus falou? Eu quero, seja limpo. Por que eu estou falando dessa passagem? Além dele ter sido muito prático, o que eu quero demonstrar é o seguinte: que a fé, ela tem que descansar na vontade de Deus. Então, quando o leproso teve a fé de chegar, se prostrar diante do Senhor Jesus, e ele ali declarou ao Senhor Jesus, a primeira coisa que o Senhor Jesus foi redarguir aquilo que ele falou, que foi: não, eu quero, é meu desejo, seja limpo, seja curado em nome do Senhor Jesus. Você que está aí desse lado, nesse momento, você que neste momento, essa palavra incomodou o teu coração. Glória a Deus. Você pode até dizer: poxa, irmão Celso, ninguém me mostrou, me falou, me apresentou dessa forma que o Senhor está falando. Eu tenho dúvidas quanto a isso. Eu te digo agora, pela fé, porque o que eu vou fazer é declarar o que está escrito aqui nessa palavra. Estende a tua mão como se estivesse tocando na minha. Eu declaro que assim como está escrito na palavra do Senhor, seja curado, porque o Senhor já nos curou no Calvário. Não sou eu poderoso, não sou eu santíssimo ao ponto de sair curando a todos que é direito. Eu sou um simples e insignificante ministro que neste momento profetiza a palavra de Deus na sua vida. E eu declaro: seja curado para a honra, glória e louvor do Senhor Jesus. Tenha uma noite abençoada. Que o Senhor Jesus te abençoe, a você, a sua família, e exerça essa fé na tua casa, no seu corpo, na vida dos entes queridos. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Boa Aleluia. noite. Glória a Deus, ao Senhor, toda honra, toda glória e todo louvor. Obrigado, Senhor, que nos enviaste a tua
palavra. Obrigado, Senhor, que Tu nos deste a Sua autoridade. Yeshua, Yeshua, Yeshua. Esperando para dançar, Ele vem saltando sobre os montes de Jerusalém. Sou a noiva apaixonada, te esperando para dançar. Traga cura, Senhor. Vem saltando sobre os montes de Jerusalém. Sou a noiva apaixonada, te esperando para dançar. Vem saltando sobre os montes de Jerusalém. Sou a noiva apaixonada, te esperando para dançar. Ele vem. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Você que está aí do outro lado nos assistindo, pastor, eu quero ofertar esse ministério. Faça contato conosco pelo WhatsApp, pelo Facebook. Você que trouxe aí a sua oferta no coração, você que tem preparado uma oferta para poder fazer missões, nos envie essa oferta. Nós estamos precisando da sua ajuda. Nós estamos precisando que você contribua, colabore conosco. Nós temos aí os nossos irmãos que estão nos assistindo, Márcio, o Elson e todos que estão ligados com a gente, que ainda vão assistir essa live. Participe, meu irmão. Eu preciso da sua ajuda. Eu sozinho sou somente eu, mas se você estiver junto comigo, somos um corpo. E o corpo de Cristo, ele opera milagres, prodígio e maravilha e faz acontecer, traz à realidade aquilo que não existe. Precisamos da sua ajuda, precisamos da sua colaboração, não só humana, fisicamente aqui conosco, mas também a financeira, para nós podermos continuar fazendo essa obra de missões. Temos aqui algumas melhorias para fazer aqui no nosso local de culto. Queremos no futuro colocar o nosso letreiro lá fora, melhorar a nossa calçada, queremos rebaixar o teto aqui, colocar ar-condicionado, para quando você estiver aqui, você estiver em um lugar confortável, aconchegante, para ouvir uma palavra maravilhosa como essa. Não aceite. Na realidade, as pessoas ficam doentes, que eu sempre digo isso para as pessoas, ninguém vai ficar para semente, mas você não pode aceitar
a enfermidade em sua vida como algo que você, não, é punição divina. Não, Deus não vai punir ninguém com enfermidade. Só em um momento das Escrituras nós vamos ver isso, Deus permitindo Jó, e algumas pessoas foram punidas por causa da prática de uma vida iníqua. Aí são coisas que a legalidade abre a porta, o diabo entra e coloca, mas não é da vontade de Deus, porque Deus é bom. Jesus veio e falou: por que me chamas bom? Que Jesus ali representava a figura humana, como homem. Ele: não há ninguém bom a não ser Deus. Ele fala que Deus é o único ser bom. Eu não imagino ser bom botando doença, câncer nas pessoas. Então, não é Deus que faz, são nós que damos aí, como o irmão falou, muito bem falado, legalidade, mas nós temos uma arma poderosa contra este mal. Arrependei-vos, convertei-vos, para que venha o tempo do refrigério. Que maravilha! Como Deus falou nessa noite aos nossos corações. Espero que você possa degustar essa palavra, espero que você possa edificar o seu homem interior e viver melhor esta fé. Falou muito comigo essa palavra, falou o meu coração e com certeza falou o teu. Senhor, leva-nos em paz para os nossos lares, nos livra de todo o mal, Senhor. Nos guarda, nos dê uma noite de vitória, uma noite de revelação, meu Pai. E prospera o teu povo, a tua igreja que está conosco. E levanta, meu Pai, colaboradores, parceiros para esse ministério. Senhor, só Tu sabes, Pai, até onde nós vamos chegar, mas uma coisa eu bem certo estou: Tu és muito mais poderoso de fazer muito mais do que pensamos ou imaginamos. O Senhor é o nosso Deus. Um abraço, Deus te abençoe rica e abundantemente. Até o próximo culto.